Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão pela minha voz. Toda vez que eu tô grávida, né, gente, eu acabo ficando com a imunidade muito baixa. Eu fico com falta de ferro no organismo, com infecção na bexiga recorrente. Eu tenho a minha imunidade muito rápida. Então, acontece que acaba que eu fico gripada, tá? Então, eu queria conversar algumas coisas aqui com vocês. Você sabe que quando eu demoro pra fazer live, quando eu acabo fazendo, tem muitas surpresas do espiritual e até algumas revelações que a gente acaba se surpreendendo também, né? Então, eu vou pedir que desde o começo da live você já coloque um copo de água do teu lado, que você compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga, né? Que você esteja aqui comigo, né? Gente, deixa eu só, antes de começar a fazer essa live direitinho de previsões, deixa eu falar com vocês uma coisa. Esses dias eu fiz uma live, não sei se vocês lembram que eu estava de azul, e eu falei o que aconteceu entre mim e o Douglas, né? O que realmente aconteceu e tudo mais. E aí, eu fui olhar no TikTok, o pessoal recorta, né? Faz os cortes e coloca. O pessoal, eles inventam cada coisa, gente. Eles falam que, Xelinho contou tudo, aonde se viu não previu as traições. Então, gente, esse assunto pra mim é um assunto encerrado. Por quê? Se eu desabafei com vocês e as pessoas foram maldosas e colocaram no TikTok de forma arrogante, então eu não vou mais falar da minha vida pessoal somente nos grupos, né? Aquele dia, o meu coração pedia que eu fizesse um desabafo, né? O meu coração, ele pedia que eu contasse. E eu contei, gente. E quando eu fui ver no TikTok, eu não tenho TikTok, mas o pessoal me manda, né? Acabou que eu vi uns comentários de mulheres. Ai, gente, não façam isso. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho tanta coisa pra contar hoje que eu nem sei por onde começar. Porque quando eu fico muito tempo sem live, eu tenho muita fofoca pra contar pra vocês. Então, vamos por parte, né? A primeira coisa que eu queria falar é com as mulheres, tá? Eu não sei se vocês viram, eu fiz um Instagram pessoal, que é Chaizinha Grazik, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu fiz esse Insta, tá? Gente, me perdoem, tá? Se eu ficar tossindo igual um cachorro aqui, me perdoem. Então, assim, por que que eu fiz esse Insta, tá? Eu tô sentada assim por causa da minha barriguinha. Porque vocês sempre me indicaram, né, que eu fizesse um Insta pessoal. E aí lá, eu vou colocar fotos mais sensuais, vou colocar fotos dos meus filhos, das minhas viagens. Por quê? Porque nesse Instagram aqui, ele vai ser totalmente um Instagram espiritual, né? Porque, gente, eu sou uma mulher. Apesar de eu estar grávida, de ser a minha 4ª gestação, eu também sempre tive esse lado cigana. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bastante sensual e eu gosto muito de me arrumar. Vocês sabem, né? Quem me conhece sabe. Então, o que vai acontecer? É como se fosse uma comunidade, somente para quem quer estar lá. Só que daqui uns dias eu vou começar a trabalhar dentro daquele Instagram. Eu vou fazer vídeos para as mulheres, principalmente mulheres que já foram traídas, né? Eu vou também fazer e-books, revistas. A gente vai ser uma comunidade de mulheres que estão se redescobrindo no meio do caos. Então, aquele Instagram não vai ter nada a ver com esse. E sobre as flores que eu mostrei, eu ganhei, tá, gente? De uma pessoa, sim. O pessoal tava dizendo que eu comprei, gente. Eu não tenho a capacidade de me comprar 150 flores, né? Não tenho todo esse autoestima que vocês acham que eu tenho. E eu, inesperadamente, eu recebi um buquê de flor com 150 flores. E eu gostei muito, agradeço muito, mas não foi um admirador secreto em questão de namoro. É um amigo meu, o Lucas, a gente se conheceu, né, em São Paulo, e ele mandou flores pra mim. O Lucas, ele é policial, ele é bombeiro, e ele é muito querido, mas a gente não tem envolvimento amoroso, né? Eu tava brincando com vocês quando eu falei que ia mostrar meu novo amor lá.
E não tem novo amor, gente. Aquelas flores o Lucas me deu porque a gente... Enfim, a gente acabou ficando, entre aspas, como falam os adolescentes lá em São Paulo. A gente teve envolvimento, mas não teve nada do que vocês pensam de relação sexual, nem nada do tipo, tá, gente? Depois que eu terminei com o Douglas, eu não me envolvi sexualmente com ninguém, nem quando estava com ele, não traí, nem agora. Eu tenho muito pudor à minha vida, já expliquei isso pra vocês. Mas, né, rolou um beijo, né, gente? Então, não é nada que, oh, meu Deus, né? E esse menino me mandou flores porque ele conversa muito comigo e ele agradeceu, enfim, né, o carinho, o respeito que... E ele fez no Instagram novo, daí dá a impressão que é um fake, né? Ele fez hoje, porque ele não tinha Instagram, daí eu falei pra ele fazer. Mas não, a gente não tem nada, assim. E como vocês sabem, é ruim quando a gente ainda tem, eu digo, dores. Então, lá naquele Instagram, eu vou ensinar as mulheres a se curar, né? Não fique se envolvendo com outras pessoas. Não tentem tampar um amor com o outro, porque não dá certo. Como eu falei, eu desejo tudo de bom pro Douglas. Quero que ele encontre alguém que faça ele feliz, assim como o Fabrício. E sabe qual que é o momento que eu estou? Eu estou em um momento, gente, deixa eu fazer um desabafo aqui com vocês. Mas pelo amor de Deus, né, gente, quando vocês forem colocar no TikTok, não invertam as ordens das coisas. Eu tô desabafando com essas pessoas que são as minhas clientes amadas, que são os meus seguidores, né? Então, por favor, gente, não interpretem errado, dizendo coisas que não existem, tá? Então, assim, aquele Instagram, se você não segue, deixa eu colocar ele aqui. Se você não segue ainda, você que é mulher principalmente, vai lá e me segue, tá? Eu vou deixar fixado aqui, ó. Chaizinha Grazik, vai lá e me segue. Porque lá eu vou abordar temas de todos os jeitos referente à mulher, o corpo da mulher, o que a mulher sofre. E, gente, eu amo muito as mulheres, eu sou super defensora das mulheres, assim, eu não sou feminista, assim, como que fala? Aquelas feministas, não sou isso, tá, gente? Mas eu sou super apaixonada em questão de ajudar mulheres, sabe por quê? Eu quero mostrar que a gente pode ser sensual sem ser vulgar, que a gente pode se amar, porque como vocês sabem... teve uma pessoa que falou assim pra mim, você fez isso porque você tá querendo chamar atenção. Não, gente, eu não tenho essa necessidade de chamar atenção do Douglas, até porque se ele tivesse me amado, ele tinha me respeitado quando eu estava grávida, né? Então, e se eu quisesse ele na minha vida de volta, eu teria chamado de volta, mas não é o caso. Eu quero, nesse momento, viver para os meus filhos, crescer no internacional, como vocês sabem que é meu sonho. E o meu outro sonho é que o João nasça bem. Em nome de Jesus, o Joãozinho, né, ele vai nascer bem. E ter o meu negócio próprio. Eu quero abrir franquias, né? Eu quero abrir coisas legais. Então, gente, eu não estou namorando. Eu não estou com ninguém. E eu não pretendo ter alguém agora. O meu intuito, gente, agora é cuidar dos meus filhos e de mim. E ajudar outras mulheres. Essa é a primeira fofoquinha. Agora vamos para a segunda fofoca. A segunda fofoca é que hoje a gente bateu 100k no nosso Instagram, Chaizinha. Então, se você não me segue ainda, tem o link aqui embaixo. Lá a maioria das pessoas, né, provavelmente vai ser mulheres. Por quê? Eu vou mostrar os lookzinhos. Hoje eu coloquei uma foto com um look que eu achei muito legal, que é uma camiseta da Balenciaga muito maravilhosa, com uma meia e uma sandália que estão super usando. Você sabe que eu sempre eu gosto sempre dessa coisa de moda, né? Vocês me conhecem aí, quem me conhece há anos, desde pequena eu fui assim. Então, lá eu vou deixar os lookzinhos, vou deixar uns estilos de fotos, vou fazer vídeos sobre o autoestima e como a gente recuperar o nosso autoestima depois das traições. E isso é muito importante, tá? Então, hoje batemos 100k, eu até fiz um bolinho. Isso é uma coisa que eu quero ensinar vocês, que é o quê? Você comemorar as suas conquistas, tá? Eu gosto muito... Gente, todo mundo falando, abri um Instagram pra ficar puxando macho. Não, gente, eu super me valorizo. Eu abri um Instagram pessoal para as mulheres, tá? Não é pra macho, não, gente.
Os machos que estão seguindo lá é porque estão achando legal, mas não é porque eu tô em busca de um namorado. Porque o meu direct, se eu for mostrar pra vocês, minha gente, vocês, tem até famoso que me chama dia e noite. Se eu pudesse colocar, né, mas é falta de ética. Então, é necessário eu ter uma vida pessoal, gente, porque eu não posso ser só uma espiritualista. Só não, né? Porque eu acho que isso basta. Eu gosto muito de ajudar outras mulheres a recuperar o seu autoestima, tá? Então, se você quiser fazer parte desse, vamos, entre aspas, projeto, só você entrar gratuitamente, né, nesse Instagram e você seguir, né? Vamos apoiar outras mulheres que estão passando, talvez, na mesma situação que eu, enfim. Já puxando um gancho das mulheres, eu estou criando um livro. E eu vou fazer o lançamento deste livro em Florianópolis ou em Brasília. O que vai falar esse livro, Chay? Este livro, ele fala sobre a minha história, sobre as traições e sobre como eu passei por cima de tudo isso, tá? Lá eu conto tudo da minha história com o Douglas, desde o começo até o final. Por quê? Porque eu vou contando no livro e eu vou explicando como a gente não pode se deixar levar, tá? E o nome do livro, gente, a capa desse livro tá maravilhosa, maravilhosa. Eu não posso revelar o nome do livro ainda, mas é um nome que vai mexer muito com vocês. E eu vou dedicar algumas mulheres especiais da minha vida, que também, de certa forma, já passaram por coisas, né? Olha só, curiosidade, você prevê suas traições? Eu não vou responder isso porque eu já respondi 10 vezes. Se tu não tá ouvindo, tu tem que lavar os teus ouvidos, porque eu acabei de falar que eu não quero falar sobre isso. É ridículo, né? Ridículo isso. Claro que eu previ, mas tu queria que eu fizesse um vídeo falando: oi, gente, tudo bem? Dia tal, vou ser traída. Então, gente, eu vou lançar esse livro, né? E é para as mulheres. O lançamento, claro que eu vou autografar ele para quem comprar ele, vai ser o livro físico. Estou escrevendo ele contando cada detalhe. E esse livro, ele está sendo guiado por Deus, Espírito Santo. Não é para provocar ninguém, não é pra, usar essa situação para ganhar dinheiro, não, gente. Este livro, o intuito dele, desse livro que eu estou escrevendo ele nos momentos que eu estou mais triste. Olha que pessoa, Eliane, para de falar da sua vida pessoal. Ah, tu quer só evidência. Se eu tô tendo uma conversa aqui, tu quer só evidência. Se tu não quer ouvir nada da minha vida pessoal, aqui, é engraçado, né? Aqui vocês não querem ouvir, mas lá no TikTok vocês têm até áudio meu dublando que eu mandei pras Kenga. Aqui vocês não querem ouvir nada. Se tu não quer ouvir da minha vida pessoal, querida, tu saia daqui. Eu estou usando a minha vida pessoal para ajudar outras pessoas. Tu entende, criatura? Que coisa sarna. Gente, vocês não têm noção quanto as mulheres precisam de ajuda. Tem pessoas que se matam por causa de traições. Tem pessoas... Gente, eu fui traída grávida. Traída grávida de 8 meses. O cara não teve escrúpulo nenhum. Foi lá e me meteu o chifre até não poder mais. E tem outras pessoas, Deusa, Eliane, que precisam ouvir, sabe por quê? Porque nesse momento tem muitas que apanham do marido, tem muitas que são oprimidas. Então, Eliane, é necessário eu falar isso para as pessoas entenderem. Gente, eu virei chacota. Pensa comigo. Eu fui a corna, pensa comigo, gente, grávida, doente, eu tava com influenza. Eu fui corna, sim, tá? E aí, ainda, no TikTok, as pessoas rindo e ainda fazendo a trend de... Ai, quando eu estou dormindo, eu lembro que a vidente foi traída. E não só gente de São Paulo, os fofoqueiros aqui de Erechim também. Os fofoqueiros aqui de Erechim, que tem um bando de gente fusqueira aqui de Erechim. Que, olha, eu vou te contar uma coisa. Engraçado que o telhado dessas lindas é tudo feito de barro, né, gente? Nem um telhadinho. Aqui em Erechim eu sei de caso de pessoa da sociedade que guampeia a mulher. Se eu quisesse falar, eu poderia falar. Tem amantes que já se consultaram comigo. Só que vocês acham que eu sou assim? Eu não sou assim, gente, porque magoar uma outra mulher é muito complicado. Então, esse livro, ele vai contar o quê? A minha história, o que eu passei,
Só que dentro dele eu tô sendo guiada por um espírito para ajudar outras mulheres, tá? E ó, geralmente a gente nunca é traída por pessoas decentes, é sempre uns cacos. Sabe por quê, gente? Pessoa que se submete a ser amante, ou pessoas que, ele me pagou, então eu vou sair, me desculpe, mas não atrai coisas boas pra vida. Eu não estou falando das meninas do job, a profissão é delas, eu estou falando que isso lá na frente tem um preço mais pro homem, que é o culpado, né? Então, gente, eu quero que vocês comprem esse livro. Nossa, ele tá lindo. E esse livro, ele demonstra toda a minha dor ali, todo o meu sentir, todo o meu... o que eu aprendi com isso, como eu vou ajudar outras mulheres a passar por isso, né? Como é... Agora vocês têm que me ajudar a escolher se eu vou lançar em Brasília ou em São Paulo, não, ou em Florianópolis. Tô pensando em ir até Brasília fazer o lançamento, tá? Porque tá incrível. Tá incrível, assim, ó, maravilhoso. Chay, quem é o pai do seu filho João? É o Douglas. Lança em Porto Alegre, Florianópolis, Brasília. Eu acho melhor lançar em Brasília. Gente, eu tenho um público muito grande em Brasília, vocês não têm noção. É gigante, tá? Então, esse livro... Sabe aquele livro, gente? Ele ficou uma vibe meio parecida com Violetas na Janela. Ele ficou meio essa vibe assim... Zíbia Gasparetto, sabe? Ficou muito bom. Eu tô terminando ele, né? Porque, não... Ó, pra vocês terem uma ideia, enquanto vocês acham que eu tô sem fazer nada, eu tô escrevendo livro. Então, o meu tempo é muito corrido, né? Gente, esses dias eu fiz um vlogzinho, né? Falando da minha rotina. Meu Deus, me desceram a lenha falando que onde já se viu não contratar babá, onde já se viu não sei o que. Gente, o pessoal tava de férias. Então, o pessoal que tá aqui é o que eu confio, o resto dispensei porque não tava confiando, porque me apunhalaram, e é simples. O pessoal que tá comigo são pessoas confiáveis, pessoas que eu confio, né? Então, eu tive que passar esse tempo. Gente, confesso pra vocês que não é fácil, tá? Em vez de eu engordar, eu emagreci. Eu emagreci 5 quilos. Então, pra vocês verem como é que é a vida de uma mãe. Mas não é se vitimizando. Vale muito a pena. Então, assim, o que eu fazia? O José... Hoje ele vai dormir um pouco tarde, mas geralmente 7 horas ele dorme, né? Daí depois, só que daí ele gosta de tomar vários mamadeirinhas de noite. Aí vou eu lá, dou pra ele, troco a fralda, dorme de novo, e tananã. Então assim, gente, o cansaço que uma mãe sente, olha, sinceramente, pra te recuperar, eu acho assim que vai 1 ano. E quando a gente tá grávida, a gente sente muito sono. Muito sono. É um sono, gente, não sei o que tem a ver, acho que é questão hormonal. Dá vontade, assim, ó, de deitar e simplesmente apagar. Dá vontade de deitar e simplesmente, assim, ó, Jesus. Mas, tá, então, eram isso. Chay, eles ficam com o pai final de semana. Não, gente, o paizinho, já falei pra vocês que o pai não quis vir, né? Inclusive, já entrei em contato até com o próprio advogado. Não me deram resposta nenhuma. Não veio, porque tem que alugar um apartamento, porque tem que dar um apartamento, senão não vem. Então, eu acho que quando a pessoa não se importa com os filhos, né? Simplesmente a pessoa... Um pai que quer estar perto dos filhos, ele mora até debaixo da ponte, né? Mas o garanhão da madrugada, ele precisa um recinto muito bem elaborado, né? Porque senão ele não vem ver os filhos, né? Mas só que assim, gente, dentro do espiritual tudo tem um preço. E eu também não vou ficar aqui falando mal dele, né? Porque isso não é do meu caráter, vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu não sou essa pessoa de usar o Instagram, né?
pra lavar roupa suja. Eu nunca fiz isso. Eu acho que eu fiz isso acho que umas 2 vezes que eu vim aqui bater boca e tal. Mas assim, sabe, gente? Eu acho que se uma pessoa tem a capacidade de ficar longe dos filhos e não sentir saudades, eu acho que algo aí, né, gente? Algo aí. Então, meus filhos estão muito bem cuidados. Os meus filhos são extremamente cuidados, muito bem alimentados. Tem tudo que vocês imaginar. Os meus filhos têm, porque eu sou a mãe deles. Eu trabalho e conquisto. E, gente, só vou parar de dar as coisas pros meus filhos, o dia que Deus falar, Chay pra ti deu. Senão eu vou continuar vestindo muito bem meus filhos, dando banho com o melhor sabonete, com o melhor shampoo, levando nos melhores pediatras, as melhores escolas, porque eu sou essa mãe que vocês conhecem. E é isso, né? Então, gente, olha só. Deixa eu ver. Sim, tem vocês me fazendo perguntas, né? Relação a isso, a gente ficou 2 anos juntos, ele me traiu 1 ano e meio, né? Com uma pessoa de inicial B aqui de Erechim, BRU, né? E a outra com inicial IO. Então, são garotas de programas, né? Mas como eu disse, elas estavam fazendo trabalhos delas, mas dependendo da ocasião, e se eu me sentir muito ferida, um dia eu posso até mostrar pra vocês quem é, né? Porque creio que não dá processo pela questão que eu só estou expondo a minha opinião. Que eu também fui exposta, né, gente? Então, vamos ver, conforme o paizinho se comportar, senão eu posso expor os comprovantes aqui sem problema nenhum. Bom, gente, essa live era de desabafo. Agora a gente vai para as previsões, né? Não vamos dar palco pra esse pobre coitado, porque ele não merece, né? Nem ele, nem elas. Gente, deixa eu ver o que eu ia dizer aqui pra vocês. Tá, vamos conversar sobre as energias e as previsões. Eu tenho, tipo assim, muita previsão pra passar pra vocês, assim, ó. Sabe aquelas evidências que ficam engasgadas aqui, que tu, no meio do dia, tu vai pensando, tu vai falando, tu vai... como é que eu vou te explicar? Tu vai assimilando, né? Mas, vamos começar por partes, tá? Então, agora a gente oficialmente começa a nossa live. E eu quero que você pegue um copo d'água e me perdoem essa tossideira aí sem fim. E um copo d'água. Que sono. E fiquem aqui comigo, porque eu já sei decorar as previsões que eu vi hoje à tarde. E minha filha, meu fio, é complicado o negócio, mas a gente vai falar e vamos dar a solução de algumas coisas, não só jogar as previsões ruins, né? Porque o Espírito Santo de Deus, gente, quando ele faz morada no nosso coração, ele acaba também nos ajudando e nos ensinando. Deus, ele não é bravo. Deus, ele não é raivoso, né, gente? Mas algumas coisas têm que acontecer na vida de algumas pessoas ou de algumas, enfim, até estados, países, porque às vezes, até o próprio agir de Deus, né? Então, vamos começar. Eu vou começar porque eu sinto de falar. Lembrando que eu não olho notícias, eu só olho notícias, gente, na verdade, quando dá uma previsão acertada, né? Quando dá uma previsão acertada, o pessoal manda o vídeo, né? E acaba que eu coloco ali. Então, vamos lá. Primeira coisa muito forte que me vem na minha cabeça é Porto Alegre. Vocês lembram que mais ou menos 1 mês, eu acho, 2 meses atrás, eu tinha comentado com vocês sobre Porto Alegre, que viria um tempo de muita chuva. Eu vejo muita destruição em Porto Alegre, tá? Eu vejo muitas pessoas precisando de ajuda. Não só em Porto Alegre, como no Rio Grande do Sul. Então, assim... mas a meteorologia já avisou, não sei o que. Gente, não é o que a meteorologia está falando. Vocês estão aqui numa live de uma clarividente. Eu estou falando como uma clarividente. Vocês têm que lembrar das coisas que eu tenho falado pra vocês.
há 2 meses atrás, eu comentei, gente, você que é de Porto Alegre, era antes de eu ir para São Paulo ainda, começa a orar. Não parou as chuvas de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Eu lembro, inclusive, que antes de vir essa chuvarada, até mesmo aqui pra Erechim, eu tava indo para São Paulo, naquela live, gente, que eu fiz a Elisa Samúdio. Ai, credo, não é Elisa Samúdio, o sangue de Jesus, não era isso que eu queria falar. Ai, que horror, gente. Aquela Suzane, lembra que a mãe dela veio na live, enfim. Ali que eu falei da chuva, que eu tava com um pijamão azul, né, porque eu sou dessa. Então, eu tinha falado pra vocês, gente, ó, você que é do Rio Grande do Sul, você que é de Santa Catarina, gente, eu vejo a energia de Porto Alegre inundada, tá? Eu vejo Porto Alegre inundada. Rio Grande do Sul, aqui pra Erechim vai vir mais chuvas ainda, vai ter um momento de muita ajuda ainda que nós vamos ter que ter. Vocês têm que lembrar uma coisa que é um pouco assustadora, mas eu vou ter que falar, tá? Eu sempre falo de uma anomalia que existe em cima de Santa Catarina. Eu vou explicar novamente para vocês entenderem e aí vocês vão compartilhar esse vídeo, vocês vão dizer, não, aquela doida lá do Rio Grande do Sul falou, tá? É como se fosse um quebra-cabeça que tem em cima de Santa Catarina. As peças, elas estão se desencaixando. E quando se desencaixa, o meio dessas peças, um exemplo, tá? Dá as tal das enchentes. Só que, gente, escuta o que a Chay vai falar. Não é só enchente que vai dar. Não é só enchente que vai dar. Lembra que eu falei pra vocês que iria ter problemas e rachaduras grandiosas que ia pegar todo o solo, chupando literalmente, arrastando casas, coisas, carros para baixo. Eu gostaria que você, que é minha cliente há mais tempo, que é minha fã há mais tempo, fosse começar a prestar atenção nas previsões que eu faço antes delas se cumprir, porque exatamente tudo que eu venho falando está acontecendo. Então, assim, você que é de Pelotas, Santa Catarina, Florianópolis, vai vir um tipo de chuva, e ainda lembrando que eu falei pra vocês da chuva ácida. Olha o que o espiritual me revela agora, outra coisa que é bem importante da gente saber. Eles vão descobrir alguma coisa, a espiritualidade me fala, eu tenho essa sensação de uma descoberta, embaixo do mar, de um estado grande, veja bem, grande, tá? E através disso, eles vão começar a encaixar as peças e entender o porquê está dando essas enchentes. O que acontece? Isso não vai parar, tá? Infelizmente, isso não vai parar. Eu já tinha avisado vocês ano passado, aí vocês tinham me perguntado, eu tinha falado pra vocês, tá? Meu Deus, que tosse chata. Que iria começar a se movimentar coisas, principalmente debaixo do mar, que iriam trazer respostas. Escuta só. Daqui a alguns anos, muitos anos, o Rio Grande do Sul tende a desaparecer. Eu já tinha falado isso pra vocês. E quando eu falei isso, só faltaram me pendurar num prego. É necessário, tá? É necessário vocês entenderem que presta atenção no que eu vou falar, vocês nunca mais vão esquecer dessa live. 2026 será um ano do início de começos das grandes dores e tribulações. Nossa, Chay, parece uma crente falando. Não, gente. Esse negócio do mar, quando eu estava grávida da Nina, eu estava apenas de uns 4 meses, eu falei pra vocês. Numa live que eu lembro que eu estava com uma blusa preta e um coque, eu falei assim. Gente, escuta o que eu vou falar pra vocês, tá?
tem algo debaixo do mar, eu falei exatamente assim, que se mexe e que vai trazer respostas para outras coisas e que vocês vão começar a se apavorar. Ei, presta atenção no que eu vou falar. Não adianta eu falar pra vocês, não adianta eu mentir pra vocês. Não adianta vocês me chamarem de trágica. 2026 será um dos piores anos já vividos pela espiritualidade. Vocês me pediram como é que ia ser 2025, eu falei. Vocês pediram pra mim ler a energia de 2024, eu falei. Qual que é a energia? Vamos recapitular. Eu sei que vocês querem saber sobre 2026. Eu vou falar para vocês novamente. Tudo isso que eu tenho falado está acontecendo. De tudo, eu falei do fundo do mar que iriam ser encontradas coisas bizarras. Eu falei para vocês que no fundo do mar iriam ter respostas em nível até mesmo da, como é que eu falei? Da tecnologia. Eu falei para vocês que o fundo do mar traria respostas, que iriam encontrar coisas referentes às mudanças climáticas que não iriam ser boas. Eu falei para vocês que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, que o mar iria engolir uma cidade. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Escuta o que eu vou falar. Há um tsunami para chegar, que eu venho alertando vocês, basicamente uns 3 anos afinco, que eu venho dizendo, gente, haverá um tsunami. Gente, tem uma anomalia em cima de Santa Catarina, vai vir um tempo de muita chuva. Você que é minha aluna, que está no grupo, entra no grupo de 11,99. Lá eu vou te informar em primeira mão, todo dia eu posto coisa. Outra coisa, gente, que vai acontecer. Eu vou começar a ler a energia desse dia que nós estamos de hoje, tá? Até ano que vem, pra ficar uma coisa... Ai, deixa eu só tirar esse cinto aqui, tá me apertando meu nenenzinho. Eu vou ler pra ficar uma coisa mais precisa. Agradeço muito você que é minha cliente, meu fã, meu seguidor, né? Mais tempo, porque aí consegue comparar, né, gente? Vocês estão gostando do grupo? De 11,99 tem vaga, tá, gente? Só clicar no link ali, pode entrar, seria bom, porque essas enchentes aí pra gente se avisando, pra gente já fazendo, né, sempre o kit de primeiros socorros. Eu ficaria aqui fazendo uma live apocalíptica com vocês, mas eu não sei se vocês têm tempo, tá? Porque tem muita coisa pra mim acabar falando, tem muita coisa pra eu distribuir, né, aos ouvidos de vocês. Vamos lá. 2026, né? Ele vai ser um ano, lembra que eu falei? De repensar em nossas atitudes. Vai ser um ano da colheita. Lembra que eu falei? Da essência. O que é a essência, Chay? O que eu fiz em não é, ai, sempre todo ano acontece isso. Não é todo ano. 2026 é o seguinte, colheu, plantou morango, vai receber morango. Plantou limãozinho, minha filha, vai colher limãozinho. Todas as pessoas que te fizeram mal, até o que tu fez para o outro, né? Vai ser um ano da gente olhar para dentro de si, tá? Olhar para dentro de si com estratégia, aonde as máscaras irão cair, tá? Só que vai ser um ano muito bom para clareza. Então, se você vibrar em uma energia boa, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo, você vai, veja bem, vai ser um ano de início. Eu diria que é um ano 1. Na minha cabeça, eu sinto a energia do ano 1. Eu tô falando eu e Shaline. Astrólogo, tarólogo, outras coisas é com eles. Eu tô falando Shaline e Grazik, tá? Eu sinto que vai ser um início, né? Um início de um novo relacionamento, um início de um novo caminho profissional. Só que aí, gente, tem um mistério profundo.
olha só, eu vou tentar explicar o que o Espírito Santo de Deus está me falando. Quando tu precisa, é meio estranho de explicar isso aqui, mas eu vou tentar explicar e vocês me ajudam, tá? Por exemplo, assim, é o ano 1, para ser o ano 1, tem que zerar tudo. Tem que recomeçar. Então eu vou dar um exemplo que o espiritual está me dando para que vocês entendam, tá? Por exemplo, eu tenho um jardim, tá? Aquelas flores que estão no meu jardim, elas estão todas murcha, acabada, elas estão sem vida. Elas estão atrapalhando alguma coisa. Então, o ano 1, vamos dizer que aquelas flores ali eram o ano 9, tá? Só para dar um exemplo. Elas vão ser arrancadas com força total, mas as raízes vão ficar ali. E ali vai nascer novas flores. O que o espiritual está falando? Isso vai acontecer nos estados e nos países. Ou seja, é meio complexo de explicar, mas é o seguinte: para que novas coisas se manifestem, é forte, tá, gente, o que eu vou revelar, mas vocês têm que entender, pelo amor de Deus, não me interprete mal, tá? Algumas coisas serão tiradas, serão ceifadas. Para que nasça coisas novas, é preciso tirar o velho. O que tu quer dizer com isso, Chay? Por exemplo, tá? Por exemplo, o mar, tá? Tem um mar, vamos dar um exemplo? Tem um mar muito grande, vamos dar um exemplo de qualquer lugar, Florianópolis, tá? Só que esse mar, o certo, pela natureza, ele deveria se estender até ali naquela parede, vamos dizer. Só que o ser humano veio e ele colocou uma barreira, não sei se vocês estão entendendo. Aí, no ano de 2026, o mar vai dizer assim, né, entre aspas, né, falando um exemplo: ei, muro, me devolve a minha parte. Eu vou chegar até você. E aí, a natureza, ela vai se manifestar. Ou seja, ela vai pegar o que é dela para voltar no início. Vocês estão entendendo, gente? O que está acontecendo entre o mundo? É tipo assim, é como se tudo voltasse ao início. Deus que me perdoe. Sabe quando a gente era os homens Homo sapiens? É como se tivesse uma regeneração do ser humano. E isso me preocupa um pouco. Eu sei que ficou meio confuso, mas eu acho que algumas pessoas conseguiram entender o meu raciocínio. É como se a natureza vai estar cobrando, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, destruíram ali um lugar onde estava arborizado, né, a fauna e a flora, e parará, construíram prédios. Certamente, aqueles prédios vão desabar. O espiritual, olha que coisa mais forte que o espiritual está me falando. O espiritual está de mãos dadas com a natureza. E é uma coisa muito bizarra que eu vou falar pra vocês. Vocês vão até dar risada de mim, tá? Mas com o tempo, eu sei que com o tempo vocês vão entender. A areia, as pedras, as árvores, as flores vão começar a se comunicar com o ser humano. Muitos casos, estou em um lugar e a areia se mexeu. Estou em um lugar, eu olhei e tive a impressão que uma pedra se mexeu. É muito bizarro o que eu vou falar pra vocês. Eu sei que parece uma doideira, gente, mas não é. Com o tempo vocês vão entender que haverá uma comunicação muito clara em 2026 do ser humano com as energias. Gente, como é que deixa eu dar um outro exemplo pra vocês entenderem, tá? Eu sei que tá confuso, mas é que a espiritualidade tá me dizendo e eu tenho que falar. Por exemplo, assim, quando a gente vai fazer um ritualzinho, por exemplo, né? Um ritualzinho, quando a gente vai fazer uma simpatia, tô dando esse exemplo, né? O que a gente precisa para manifestar? Vamos ver se vocês estão entendendo o raciocínio.
Quando o médium, né, ele incorpora, a entidade precisa do que para se manifestar, gente? Vou explicar para vocês. Toda entidade, todo mentor, até mesmo Jesus Cristo, precisa de uma energia. Precisa de uma energia para se manifestar. Desde que eu, por exemplo, eu vou fazer um pedido, eu preciso, ou pego uma Bíblia, ou eu pego uma vela, ou eu pego uma maçã, ofereço para a cigana, ou eu dobro meu joelho e abro a Bíblia. O médium, né? O espírito, ele precisa de um corpo para trabalhar. Jesus Cristo também precisa de energia para trabalhar aqui na Terra conosco, certo? Em 2026, essas forças serão a natureza. E nós, meros mortais, vamos conseguir nos comunicar com a natureza ou com as energias de uma forma muito mais clara. Vocês vão ter a impressão que vocês vão ter muita vontade de fazer pedidos. Vocês vão apostar uma fé em alguma coisa, vocês vão fazer aquele pedido e aquele pedido ele vai se realizar, ele vai se concretizar. Tem uma menina que ela é muito minha amiga, a Mai. Ela tem o TikTok, até já mostrei pra vocês, ela fala muito sobre isso. E eu sinto a mesma coisa. Claro, tem algumas coisas que são um pouco diferentes, mas é isso. A natureza vai se comunicar conosco. E isso, de certa forma, é bom. Só que aí tem o outro lado. Tem o outro lado. A natureza, ela vai querer de volta o que é dela. Lembra lá na quinta série, gente, que nós estudávamos, né? A ciência, a história, que os professores falavam assim, nós temos que cuidar da água, senão a água vai acabar. Nós temos que fechar, como que os professores falavam? Cuidem da torneira, não poluem o ambiente. Por quê? Porque nós já sabíamos que iria chegar um tempo. Porque o universo, gente, todo o universo, toda coisa, como que fala? Todo átomo, toda junção de átomo, ele tem um começo, um meio e um fim. Certo? Então, se nós não preservarmos, isso se vai por água abaixo. Quando você parar para pensar o que você estudava na quinta série, que tinha as provinhas, você vai entender o quanto os professores eram valiosos. O quanto tinha naqueles caderninhos as coisas que pareciam tão assim, besta, mas que hoje, para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, faz muito sentido. Aquele papelzinho que você botou no chão de bala, aquela água que tu tomou banho horas e horas, que tu lavou teu carro com mangueira, com balde, várias horas, isso vai te fazer falta. Só que agora eu vou entrar em um assunto que vocês vão ficar um pouquinho com medo, mas eu vou ter que entrar para que vocês entendam esse mundo que nós vamos entrar. Nem que eu fique assim, dias e dias explicando 2026, porque tem muitas coisas, né? Olha só. Isso em 2022, se eu não me engano, tá? Eu recebi uma carta de um mentor amigo. Quem é que lembra dessa carta? Que eu falei assim pra vocês. Gente, vai chegar uma época que todos nós seremos carecas. Quem é que lembra, gente? Alguém lembra dessa carta? Que eu fiz pra vocês? Que o mentor, ele disse... Vamos poupar a água. Porque eu via o quê? O espiritual me mostrava uma tesoura... E eu olhava para a cabeça das pessoas e eu via, inclusive, eu careca. E eu ficava pensando, gente... E aí eu lembro que eu pensei, gente, Deus, eu vou ficar doente? O que vai acontecer comigo? E esse espírito amigo... Eu não tenho a carta aqui. Mas quem tem e quiser me enviar, eu aceito.
Eu lembro que eu falei sobre a gente ficar careca por conta de não ter como lavar. Então, gente, parece uma coisa de prof falar aqui pra vocês, mas a primeira coisa que 2026 vai te ensinar é você poupar a tua água, economizar. Não precisa você torrar embaixo do chuveiro, tá? Não precisa você desperdiçar água. Vamos voltar lá na nossa infância. Vamos voltar lá atrás e recordar e entender o quanto os elementos da natureza, né, são importantes. Outra coisa, as roupas serão diferentes, porque não vamos ter como lavar. E vocês vão começar a ver essas mudanças, porque assim, eu sempre digo, né, gente, o brasileiro é sempre o último a saber dessas coisas. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que nós, brasileiros, a gente é sempre o último a saber? O que acontece? Vocês vão perceber que nos Estados Unidos, no exterior, no Japão, na China, nesses países super desenvolvidos, vocês vão ver que o pessoal já vai começar a fazer os seus bunkers. Vocês vão ver notícias grandiosas em 2026. Fulano de tal fez o seu bunker, o famoso, vai ser assim, tá, gente? O fulano de tal fez o seu bunker para guardar alimentos, porque periri. Vocês vão ver muito isso em 2026. Só que nós, brasileiros, a gente vai sempre ter aquele pensamento, não, os caras lá estão inventando, os caras lá, eles estão querendo assustar a gente, não é tudo isso, e nós ficaremos os últimos do pacote da bolacha, tá? Então, assim, se eu hoje tivesse dinheiro para fazer um bunker para várias pessoas, porque tem que ter milhões, com certeza eu faria. Porque pensem comigo, exatamente tudo que eu estou falando, tudo que eu falei há anos está acontecendo agora. Falei sobre a falta de alimentos, sobre a água contaminada, falei para vocês sobre as mudanças climáticas, falei para vocês sobre as águas, sobre as chuvas, sobre as enchentes, sobre as anomalias. Gente, vocês têm que acreditar. O que vai acontecer? Uma mudança muito súbita e grande da tecnologia, tá? Eu vejo na minha cabeça, que isso eu também já comentei com vocês, um celular onde me dá a sensação que ele vai fazer alguma coisa muito sobrenatural, assim, muito bizarra, que tende a aprender as pessoas. Então, a tecnologia cada vez mais avançada, né? O homem, entre aspas, ele vai tentar romper a morte, como eu já havia falado para vocês. O homem, ele vai... eu vejo, gente, como se... Deixa eu tentar explicar para vocês a cena que eu vejo, tá? Eu vejo um monte... Como se fosse um ginásio, todo fechado, e umas telonas assim, ó. E um monte de homem da tecnologia sentado em umas cadeiras. E eles colocam um óculos, presta atenção, gente. E eles olham para essa tela e eles pensam em algo. E aquele pensamento, mesmo que de forma sutil, ele é projetado nessa tela. E isso vai ser um pouco assustador. Vai ser um pouquinho assustador, tá? A gente vai dar uma virada de chave muito grande na questão tecnologia em 2026, que pra mim, Chaline, né? Pra mim, Chaline, escuta o que eu tô falando pra vocês. Algo que pode beneficiar a gente, sim, claro. Eu acho que a tecnologia, se não fosse a tecnologia, não estaria aqui, né, gente? Não podemos ser hipócritas, né? Mas
há algumas mudanças que podem nos prejudicar e que vão passar, né, da força mental do ser humano. Então, isso é necessário cuidar, tá? Outra coisa, tá? Muito importante de se lembrar. Como vai começar... Vamos para a parte das enchentes ainda, tá? Como vai começar essa questão das enchentes, da água e tudo mais, vocês vão perceber que o Brasil vai tomar algumas medidas, é assim que eu sinto. Vai ter uma reunião entre o Brasil e um país específico, ou eu vejo só um por enquanto, tá? Pode ser que lá pra frente tenha mais. Eu vejo eles sentados em umas mesas e eles têm um papel. E nesse papel, gente, é como se eles fizessem uma planta de algo. E aí eu pergunto pro espiritual o que é aquilo, né? E o espiritual, ele fala que o Brasil vai fazer um projeto referente a essas enchentes, porque vai acontecer tanto, que o próprio governo não vai dar conta de suprir. Por exemplo, destelhou 50 mil casas, lá vai o governo dar telhado. É obrigação, só que vocês entendam que vai acontecer com tanta frequência, né, que nós não vamos dar conta. Vocês lembram de uma coisa? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Vocês lembram que eu disse pra vocês o seguinte? Gente, você que tem casa, que está um pouquinho mal estruturada, que tem rachaduras, procura arrumar. Porque vai vir um tempo de muita água onde vai rachar a parede de vocês. Vocês lembram dessa live? Quem lembra? Então, por isso que é necessário tudo que eu falar para vocês começar, faz o seguinte, pega a live, dá uma revisada e anota. Chay, mas o que é que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar que a gente vai estar prevenido em oração. Deus, ele não engana o povo dele, gente. Deus, ele não deixa ninguém desavisado. Eu, Shaline Grazik, graças a bom Jesus que está no céu, sou uma clarividente de mão cheia. E eu não tô aqui para mentir ou enganar ninguém. Se fosse assim, Deus não iria permitir que eu chegasse, graças a Deus, aonde eu cheguei. Estou chegando cada dia mais. Vocês sabem disso. Então, assim, um conselho. O que eu posso fazer, Chay? Vamos lá. Kit de primeiros socorros. O teu jarrinho de barro, né? A tua... Como é o nome? Filtro de barro. Oração constante, né? Sempre tendo uma fé no que você acredita, na tua verdade. Ensina os teus filhos a orar. Fale para eles de Jesus Cristo. Ensine eles a se proteger espiritualmente. Tenha sempre os teus documentos emplastificados ou dentro de um plastiquinho. Em caso de enchente, os teus documentos vão estar emplastificados. RG, CPF, certidão de nascimento. Sempre que você puder, faça isso. Sempre tenha em casa uma lanterna, uma corda, se caso precisar, né? Uma bússola, que é muito importante. Um radinho com pilha, é muito importante. Uma caneta, em caso de você tem que marcar alguma coisa. Deixe separado sempre uma pecinha de roupa na mochila dentro do teu primeiro socorro para você. Tenho 3 filhos. Sempre vou deixar um conjunto de peça de roupa numa mochilinha com o kit de primeiros socorros. Por quê? A gente nunca sabe quando a gente terá que sair de casa de forma de emergência. Então, gente, a bússola é muito importante, o rádio é muito importante, né? Sempre deixar essa mochilinha separado com um tipo de alimento que não vai estragar. Por quê? Porque, gente, quando acontecer alguma coisa nessa questão, a primeira coisa que tu vai fazer é pega a tua mochila com os teus filhos e procure sempre o estabelecimento mais seguro que você... em caso de enchente, sempre tenha em mente qual é o estabelecimento mais seguro da minha cidade. Por que é agoniante falar sobre isso? Mas é importante. Porque é necessário. Desculpa, gente, tô com muita ânsia.
Quando eu comecei a falar pra vocês sobre isso, vocês falaram o que pra mim? Que não era verdade, que a gente não ia precisar de um kit de emergência. Então, é necessário que vocês tenham, porque em caso de uma enchente, por exemplo, você que é de Porto Alegre, de Pelotas, o que você vai fazer? Vai pegar a sua mochilinha, né, com o que tem que ser dentro da mochilinha, e você vai procurar o lugar mais seguro. Um kit de primeiro socorro. Pense que, vamos supor, né, que você tenha que ficar em um ginásio. Deixe separado uma bolachinha de água e sal sempre na tua mochilinha, né? Se prepare, o espiritual está pedindo uma preparação. Então, quem sou eu para não passar as informações para vocês? Eu também tenho a mochila de emergência com coisas que chega a estar estourando a minha mochilinha, porque eu tenho 4 filhos. Ou vocês acham que eu fico falando as coisas para vocês e eu não faço? Se o espiritual está ordenando, principalmente o pessoal de Pelotas, de Porto Alegre, né? Então, depois que acontecer, não adianta chorar. Ah, mas vai faltar alimento, nunca falta. Gente, nunca falta alimento, mas aí quando dá enchente, vocês vão comprar onde? Aonde que vocês vão comprar? Só me digam. Então, gente, pensa sempre que pelo menos para passar 1, 2 dias você vai ter as coisas na tua mochilinha. Então, é muito triste eu ter que falar dessa forma um pouco mais grosseira com vocês, mas é que se eu não fizer assim, vocês não vão se preparar. Por exemplo, o pessoal que tem casa de 2 pisos, né? Pega e... a meteorologia deu sinal de enchente. Passa as coisas para cima, já passa o cachorrinho para casa de cima, já vai a parte de cima, né? Por quê? Porque daí corre menos risco. Então, anota tudo, né? Sempre lembrando, tá dando enchente, vou procurar o lugar mais seguro. Não vou ficar bobeando, meus documentos eu vou já mandar plastificar. Eu vou ter uma lanterninha, vou ter a minha... digamos assim, comidas que não vão estragar. Pelo menos se eu estiver com meu filho no ginásio, eu vou poder alimentá-lo. Vou ter umas garrafinhas de água ali do filtro de barro, bota numas garrafinhas. Gente, quando o espiritual avisa esse tipo de coisa é porque tá vindo chumbo grosso. Vocês sabem disso, né? E eu já compartilhei muitas vezes. Eu vou colocar de novo essa lista lá no grupo pra quem quiser acompanhar. Eu vou colocar tudo isso que eu falei aqui amanhã pra vocês lá, tá? Clique no link da bio. Eu falei aqui, mas vou repetir lá, tá? Clica no link da bio, no Chagrazik e entra no grupo, porque amanhã vai ter lá também, tá? Vamos lá. Então, recapitulando. Perigo em Piauí, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Atenção total. Outra coisa, gente. Vai ter um pedaço... Eu não sei explicar se é um pedaço de meteoro, se é um meteoro... O que é que vai cair na Terra, sim, que não é esse 13 Atlas, é outra coisa, tá? Que vem sobre a Terra, trazendo um estremecer, me vem essa palavra, um estremecer. Então, atenção e cuidado. Outra coisa, de previsão geral, tá, gente? Teremos a perda de uma apresentadora clara, de cabelos claros, será uma tristeza sem fim. Vocês sabem que essa semana eu tive um monte de previsão acertada do irmão do Chitãozinho e Chororó, da boate, só que eu não consegui ainda colocar, porque é tanta coisa, gente, que eu não consigo, a gente não consegue dar conta, graças a Deus, né, que é bastante coisa, bastante trabalho, mas teve muita previsão minha acertada, que vocês sabem. Outra coisa, tá, gente? Peraí que o espiritual está falando. Gente, continua cuidando, principalmente no final de ano. Comidas que vocês encomendam. O espiritual dá um alerta para nós. Vai ter muitos casos de intoxicações e envenenamentos novamente final de ano. Tá? Por enquanto, não bebam bebidas que tragam
fortes por enquanto também. Gente, olha, sobre a menina, a Isabel Veloso, deixa eu falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração. Eu sou mãe. Eu sou mãe, né? Se eu for pro hospital, por exemplo, a primeira coisa que vai vir em mente vai ser o meu filho, os meus filhos. Eu sou completamente apaixonada pelos meus filhos. E o José, ele é um dos meus filhos mais apegado em mim. O que eu acho que passa na cabeça dessa moça? Deixa eu fazer uma reflexão aqui muito importante para você que tá me ouvindo, que é o seguinte. Teve uma época, essa época não está muito longe, que vocês pegaram no pé dessa moça. E vocês me pediram, Chay, a Isabel está mentindo por causa do câncer? E eu falei, não. A Isabel, vocês lembram disso? Não está mentindo. A espiritualidade fala que tem grandes perigos para essa moça. Eu tenho um vídeo gravado, registrado com esta previsão. O que fica de alerta para você na internet? Por que vocês têm a mania de fazer o efeito manada? Fulano falou, então vamos todos atacar a moça. Aquilo que fizeram com a Isabel foi uma covardia de um tamanho tão grande que eu tinha vontade de pegar um chinelo e nem sei o que fazer. Teve uma médica, se eu não me engano, não sei se era médica ou uma fotógrafa, gente, eu não lembro, cerimonialista, não lembro, que simplesmente ela falou que a menina estava fingindo ter câncer. Oxi. E eu disse pra vocês que ela não estava. Só que aí vocês preferiram acreditar em uma mulherzinha que simplesmente quis usar o Instagram para lacrar em cima da doença de uma garota de, eu nem sei quantos anos ela tem, mas acho que ela tem 17, 18 anos, do que acreditar no que a espiritualidade estava falando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muito pesada. Essa moça, eu tô lendo a energia dela. É como se o pensamento dela estivesse se desligando. É como se o espírito dela tivesse se desligando deste corpo. E essa médica, se acontecer alguma coisa com a Isabel, como é que será que ela vai se sentir? A heroína por ter feito um escândalo na internet? Por ter falado de uma coisa que ela nem sabe? Sendo uma médica, falando bosta desse jeito? E daí? Qual que é a minha previsão? Eu, gente, Chaline. Como é que eu posso explicar o que eu estou vendo pra vocês de uma forma sutil? Não tem como ser sutil, né, gente? Mas assim, é como se a missão dela aqui nessa terra tivesse se encerrado. Pode dar uma impressão de uma falsa melhora. Pode dar uma impressão, Isabel saiu da UTI, depois foi pra casa e tarari, tarará. Talvez pode. Mas, logo em seguida, pode haver um fechamento de ciclo. Por quê? Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu não consigo ver. Quando eu tenho uma... Por exemplo, você vem se consultar comigo, você pede do seu futuro. Se eu não conseguir alcançar o teu futuro mais à frente, eu tenho que começar a observar que algo tá errado. O que tá acontecendo que eu não consigo alcançar o seu futuro?
Claro que o futuro a Deus pertence. Mas eu vejo, vou falar de forma, como é que eu posso dizer, leve. Como se o espírito estivesse cansado. Como se o sofrimento fosse tanto que Jesus quer apaziguar. Então, assim, pode acontecer dela ir para casa, o pessoal falar que ela foi curada e depois logo em seguida acontecer algo? Pode. Porque para mim, gente, há um fechamento de ciclo. Vai dar aquela sensação de tava na UTI, sai da UTI e vai para casa. Tava na UTI, vai passar e depois, né, acontece algo que traz muita tristeza, que eu não quero falar esta palavra, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer e eu fico muito triste, porque a gente que é mãe, né, eu até me emociono de falar, quando a gente tá em um hospital, a primeira coisa que a gente vê é os nossos filhos, com quem vai ficar nossos filhos, né, quem vai amar os nossos filhos. Então eu sinto, quando eu falo dessa moça, um aperto muito grande no meu peito, como se houvesse uma despedida. Então, enfim, gente, que Deus ele faça pelo melhor, né? Porque eu estou respondendo o que vocês estão me pedindo, tá? Bom, outra coisa, gente, eu vejo um grave acidente ocorrendo com uma dupla sertaneja feminina. Presta atenção. Uma dupla sertaneja feminina ocorrendo um grave acidente. Gente, eu vejo... Tem um cara, eu acho que ele é americano. Ele faz filmes muito engraçado. Deixa eu lembrar de um filme que ele fez. Vocês lembram aquele filme que o cara tem o controle das coisas? Ai, eu não consigo lembrar, gente, mas ele é um humorista do Internacional. Eu não lembro o nome dele. Se vocês lembrarem, ele fez um filme que ele tinha um controle, que ele controlava as coisas. Eu não consigo lembrar o nome, mas eu vejo... Não sei se não é o Jim Carrey, uma coisa assim. Eu acho que não. Ai, não lembro, gente, mas só sei que ele fez um filme... Ele faz uns filmes engraçados, né? Eu vejo algo ocorrendo com essa pessoa e isso me vem na memória como algo um pouco perigoso, um pouco a vida dele passando por um momento um pouco turbulento, que Jesus deu o grande livramento então, tá? Ele fez aquele filme O Clique, não sei se vocês lembram, e Deus deu o grande livramento, tá? Olha só, gente, o que vai acontecer é o seguinte, nós teremos um grande, vamos falar assim, bug na questão de eu vejo um vazamento de dados muito importante, uma invasão, é como se os hackers, né, eles invadissem um lugar e eles fossem vazar coisas, áudios, prints, contas muito importantes, tá? E isso vai dar muito pano pra manga. Isso vai dar muito pano pra manga, tá? Eu vejo a cantora, lembra do Rebeldes, gente? A Anaí, uma coisa assim, né? Ela fez a Mia. Ela passando por um momento de muita doença, tá? De muita doença, ela precisa cuidar da saúde dela. Eu vejo também, gente, um ataque de facções novamente. Um ataque de facções novamente. Então, que Deus dê o livramento, pelo amor de Deus. Vejo alguns mortos e feridos.
Gente, um grande risco na vida do Datena. Vejo um risco na vida do Datena e também vejo um risco de saúde na vida do Raul Gil. Eu vejo ele sendo hospitalizado e tendo que passar por uma cirurgia. Tá? Tem tantas coisas. Gente, eu ficaria simplesmente até amanhã aqui falando com vocês, porém, o Josézinho tá chorando e eu vou ter que atendê-lo. Mas, ó, entrem no grupo, vamos falar mais sobre as enchentes lá. E... gente, peraí. Tem uma energia... O filho do Bolsonaro, ele tá correndo um sério risco, tá, gente? A impressão que eu tenho é que ele pode levar um TRO. Uma cilada, um atentado, então, muito cuidado. Muito cuidado mesmo, que Deus dê o grande livramento. Gente, vocês estão falando que o Leonardo foi internado? Vocês lembram que eu fiz essa previsão? Que ele iria ser internado? Vejo perigo na vida, na parte do coração, como eu tenho falado pra vocês, isso faz um tempo. Eu não sabia que ele foi internado, gente. Eu vou tentar ver sobre, mas eu falei pra vocês, né, que ele iria ser internado, que a saúde estaria frágil. Eu não sei, por que ele foi internado, gente? Não sei, não fiquei sabendo, mas pra mim, lá pra frente, ele vai passar por uma cirurgia cardíaca. Até colocar um, como a gente fala, um stentezinho ali no coração, que é aquele guarda-chuvinho. Ele pode ter ido com questões de estômago, ele vai descobrir um problema sério lá pra frente no estômago, um tipo de uma cirrose também, tá? E eu vejo questão de coração lá pra frente também, tá? Então, vamos observar, tá bom? Vou lá no grupo e amanhã eu vou colocar pra vocês a questão das cidades que podem vir a desaparecer com o tempo, tá? Sobre o Leonardo, não é agora que vai aparecer esse probleminha, tá, gente? Mas ele vai começar a ir com muita frequência no hospital e depois lá pra frente eles vão dar, então, um diagnóstico. Tá bom? Beijo, gente, e até amanhã. Chay, comprei onde entra no grupo. Gente, o link está no Chagrazik. Quando tu clicar, tu já vai conseguir ir direto pro grupo. Tá bem legal o grupo, vocês vão gostar. É apenas R$11,99, tá? Beijo.